Tem um minutinho, Sakamoto, queria falar sobre debate na Band. Parece que o Lula não vai, e se o Lula não for, o Flávio não vai também. Essa era, inclusive o debate foi adiado, né? O debate da Band abre, o debate presidencial da Band abre o calendário de debates historicamente, tradicionalmente no Brasil. Lula, ele não está querendo ir no debate. Flávio também precisava de uma justificativa, porque é o seguinte, se o Lula não for, o Flávio... E se o Lula vai, ele é o incumbente, aí ele vira o saco de pancadas. Se o Lula não for, Flávio vira o saco de pancadas. Então, aí se o Flávio não puder bater no Lula e só puder apanhar, ele falou que não vai. E aí vai sobrar quem? Vai sobrar outros candidatos. Pelas regras de obrigatoriedade de debate, precisaria ser pessoas com pelo menos, partidos com pelo menos 5 representantes no Congresso Nacional, que excluiria inclusive o Missão. Aí o Renan Santos ficaria de fora. Vamos voltar para a TV. Gente, seguinte, vamos falar sobre o evento no ABC Paulista, lançamento da candidatura de Lula da Silva, e ele teve uma surpresa, que foi a fala da primeira-dama Janja, não exatamente a fala dela, mas uma menção que ela fez à ex do presidente Lula, a ex-mulher dele, que faleceu, a Marisa. Vamos ver o que disse a atual primeira-dama. Roda aí. E aqui eu gostaria de lembrar especialmente de uma Silva, presidente, Dona Marisa. Ela que junto a tantas mulheres que não estavam no chão da fábrica em 79, que não eram líderes sindicais naquele momento, tiveram um papel essencial nos bastidores. Elas eram o alicerce para que seus maridos, sobre a liderança desse homem que virou presidente, pudessem lutar por melhores salários e mais dignidade para suas famílias. Dani, a Mônica Bergamo trouxe hoje uma apuração na Folha que repercutiu no UOL, que a Janja escondeu esse elogio, né, a Marisa, para fazer uma surpresa a Lula e virar a página também com petistas, né, que vivem fazendo comparações. A verdade é que, como a atual primeira-dama, né, como é sabido, já teve uma série de, inclusive, entreveros mesmo, né, com os filhos do Lula, né, muito por conta dessa relação um pouco crítica, talvez, que tivesse em relação a Marisa Letícia. Agora, a participação da Marisa Letícia na fundação do PT, ela como a Janja disse, ela é física, né, inclusive, né, foi ela quem costurou a estrela, a bandeira do PT, produzindo essa marca aí, que tem quem ame e tem quem odeie em igual medida. De todo modo, a tentativa de encerrar aí certas arestas, em especial com a família e com esse PT histórico, né? Agora, tem uma outra questão que é a seguinte, o que está muito claro é que a Janja não vai se esconder na campanha, como desejava uma ala ali, inclusive do Partido dos Trabalhadores. Ela não vai se esconder na campanha, ela vai ocupar o espaço que ela acha que ela tem de ocupar, que neste caso teve, inclusive, discurso e cantoria, né? Então, a primeira-dama vai para a luta, vai para cima do palanque, goste-se ou não, a ver qual vai ser o saldo disso, né, na campanha. Mas se havia uma ala que gostaria de escondê-la, o que a gente já está mostrando é que não, ela vai estar na linha de frente. Pois é, Sakamoto, como é que você vê isso? E também o ato de lançamento da campanha de Flávio no Rio de Janeiro, em Copacabana. A gente até comentou aqui ontem, estava ao vivo, né, no All News do domingo, e, bem, foi uma surpresa para muita gente a declaração da primeira-dama, né, Janja da Silva, com relação a Marisa Letícia, mas também isso cabe, e eu acho que foi bastante pertinente, bastante coerente com o próprio espírito do lançamento da campanha do Lula. O Lula tentou fazer um lançamento de volta às origens, de volta às raízes, trouxe a colega sindicalista de longa data, fez referências à vida dele no sindicato, fez as referências ao nascimento do Partido dos Trabalhadores, quis fazer essa reconexão com os trabalhadores, no momento, inclusive, que o PT é criticado por conta de determinadas desconexões aos trabalhadores, né? E aí faz muito sentido, nesse caldo, uma homenagem da primeira-dama, a ex-primeira-dama Marisa Letícia. O pessoal do PT estava bastante satisfeito que o ato lá na Vila Euclides, né, que o
o vice-presidente Alckmin chamou de Vila Belmiro, o vice-presidente Alckmin santista, roxo, né? Tava lá no evento e falou assim, saudou todo mundo aqui da Vila Belmiro. Porque ia ter jogo do Santos com o Vasco logo na sequência, provavelmente ele tava com a cabeça... E o Santos ganhou bem, né? Hã? Aqueles que estão fazendo... Sim, o Santos goleou, né? O Santos goleou o Vasco, né? Então, só que aí ele chamou o Euclides de Vila Belmiro, mas foi uma... Eu acho que não só o lançamento do Lula, até comentei isso aqui ontem, o lançamento de todos os 5 principais candidatos foi um lançamento de volta às origens. O Lula faz lá na Vila Euclides, no estádio, lá no ABC, que foi um palco fundamental das greves, do movimento operário e, por conseguinte, do nascimento do próprio Partido dos Trabalhadores. Então ele volta para aquele momento para tentar se reconectar com a própria base naquele discurso. Flávio Bolsonaro fez o lançamento... Do Lula estava um pouco mais cheio do que o pessoal imaginava, o do Flávio Bolsonaro estava um pouco mais vazio do que o pessoal imaginava lá na praia de Copacabana, né? Só que ele escolheu Copacabana para fazer o lançamento, que também é uma retomada às origens do bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento que nasce no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro é paulista, só que ele fez a carreira política através do Rio de Janeiro, parte da carreira militar dele no Rio de Janeiro também. Então, o Flávio volta para o Rio de Janeiro. É uma questão de necessidade, uma vez que as pesquisas estão apontando o empate entre ele e o Lula no Rio de Janeiro em boa parte das pesquisas. Então, é uma necessidade que ele tem de voltar para lá, de fazer. E o Flávio, no lançamento da campanha, ele trouxe várias propostas dele, aquelas propostas que a gente conhece, voucher para educação, a questão de segurança pública, as questões de saúde relacionadas. Que depois a gente pode até entrar, não estou querendo entrar porque senão eu vou acabar discutindo cada questão e a ideia é dar um panorama geral. Mas ele trouxe um panorama sobre as questões de propostas que ele tem e foi essa volta à origem. Da mesma forma, Caiado foi para Goiás, fez em Goiás a campanha. Ele é governador de Goiás, fez a carreira política dele em Goiás também. Romeu Zema estava lá em Montes Claros, região norte de Minas. E o Renan aqui em São Paulo, né? E o Renan no Largo São Francisco, onde ele foi aluno, né? O Largo São Francisco, onde fica a Faculdade de Direito da USP. Boa. Dani? Dani, desculpa, assim... eu te passei assim sem nada, mas eu queria te perguntar do Centrão também. Que eu sei que o Centrão, você tem a apuração do Centrão ter pulado fora da canoa do Flávio, na verdade ter ficado ali na neutralidade, né? É uma neutralidade entre muitas aspas, porque essa neutralidade está servindo ao Lula em palanques muito importantes, né? Ontem teve uma reviravolta, entre aspas, mais uma, porque o personagem é pródigo na produção de reviravoltas. O senador Cleitinho, que é candidato ao governo de Minas Gerais, deixou da posição que adotou, inclusive aqui publicamente, quando foi entrevistado, né, de que vai dialogar com qualquer um que for eleito, não vai brigar com o presidente da República, etc. e tal. Ontem ele declarou apoio ao Flávio Bolsonaro, o que não significa que ele vai atacar o Lula. São coisas diferentes, né? Mas a neutralidade do Centrão, de partidos como União no Brasil, Republicanos, que é o do Cleitinho, e do Progressistas, está rendendo a Lula palanques importantes, ou apoio ao Lula e nenhuma resistência, digamos, notável em colégios eleitorais importantes, em especial nas regiões Norte e Nordeste. Agora Lula fez as pazes com Davi Alcolumbre, encontraram petróleo na foz do Amazonas, né? A Petrobras foi liberada para fazer testes, encontraram petróleo na foz do Amazonas. Era uma demanda muito antiga do Alcolumbre, porque isso vai... Quem é a favor da empreitada entende que isso vai levar a uma virada na qualidade, na quantidade de recursos que circula, por exemplo, no Amapá, que é a terra de Davi Alcolumbre. Então, essa neutralidade garante a Lula, se não o apoio, pouca resistência. A exceção, por exemplo, é na Bahia, onde basicamente o Lula é quem está carregando o candidato à reeleição, Jerônimo, nas costas, né? A campanha é toda em cima do Lula, né? Como é que se critica Antônio Carlos Magalhães Neto, a Semineto, dizendo que ele é o anti-Lula? Porque o Lula fez uma carrada de votos na Bahia. No Piauí, por exemplo, de Ciro Nogueira passou de 77% dos votos dados a Luiz Inácio Lula da Silva. É muito difícil ser oposição ao Lula nesses palanques. E
sem a infraestrutura da oposição, porque em 2022 existia, né? Com o Jair Bolsonaro, esses partidos estavam, né? Agora, sem essa máquina da oposição girando minimamente, talvez seja importante para o quê? Para o Lula diminuir ou manter uma vantagem que compense a diferença que espera-se Flávio vai fazer aqui no estado de São Paulo. A missão do Haddad era repetir o que ele conseguiu em São Paulo em 2022, mas como o Tarcísio de Freitas está largando numa posição bem confortável, talvez o petista não chegue nesse resultado. E aí, para isso, seria uma forma, né, de compensar essa diferença, ampliar a margem, o que não é fácil, porque já é muito alta que o Lula tem na região Nordeste, Sarza. E essa neutralidade do Centrão está contribuindo para isso. Sakamoto, e aí teve uma declaração do Flávio ontem também que chamou a atenção, até a Folha repercutiu, que é a seguinte, tenho aqui ela. Ele acusou o Caiado de ajudar Lula, depois de ter dito que ele tem chance zero, né? Que o Flávio tem chance zero nessa eleição. Então ele está dizendo que o Caiado está com Lula. E aí? Nossa, é uma declaração meio estapafúrdia, na verdade, né? Se há alguém que não está com Lula, é o ex-governador Ronaldo Caiado. Na verdade, inclusive, você vai pegar o próprio histórico do Ronaldo Caiado, né? Lá da UDR até aqui, o Caiado, ele é um anti-Lula. Né? Só que ele faz parte de uma... Eu discordo em vários pontos do governador Ronaldo Caiado, mas você tem um diálogo com o governador Ronaldo Caiado e o governador Ronaldo Caiado, por exemplo, não faz parte de uma direita que está dentro do debate. Né? Por exemplo, durante a pandemia de Covid-19, o governador Ronaldo Caiado defendeu vacina. Né, enquanto o presidente Jair Bolsonaro defendia pagelança, né, no sentido de, com todo perdão ao uso da palavra pagelança com relação aos povos tradicionais, mas o que a gente está falando aqui é outra coisa. Né, vamos até usar uma outra palavra, que talvez não tenha sido a melhor, mas ele defendia posicionamentos negacionistas, né, puramente negacionistas. Se o senador Flávio Bolsonaro achar isso, ou qualquer pessoa achar que o Caiado ele não é o suficientemente de direita porque ele não abraça terraplanismos e negacionismos, né, paciência. O fato é que não. O fato é o seguinte, o presidente Gilberto Kassab estava falando com aquela plateia de empresários, o Kassab tem um objetivo claro na eleição, que é tirar o PSD da eleição, fazer com que o PSD fique maior ainda, no pós-eleição. Maior ainda significa uma bancada maior no Senado Federal, uma bancada maior na Câmara dos Deputados, uma bancada maior nas Assembleias Distritais e da Assembleia Distrital e nas Assembleias Estaduais, mais governadores. É isso que o Gilberto Kassab quer. Né? Óbvio que se em outras condições de pressão e temperatura, o apoio a Ronaldo Caiado o apoio a um candidato do PSD seria maior, mas neste caso eu acho que o Ronaldo Caiado saiu, inclusive, sabendo que há limitação com relação a isso. O PSD, tal como outros partidos, como o PP, como Republicanos, como União Brasil, estão preocupados em saírem maiores do que entraram nessa campanha. É por isso que pé em cada canoa ou entrando em candidaturas que não tem tanta chance assim. O próprio PSD está indo, por exemplo, no Nordeste, vai apoiar, tem governadores que estão livres para apoiar o Lula, e no Sul estão livres para apoiar, e Sudeste para apoiar o Flávio Bolsonaro. Isso aí acontece. Agora, dizer que o Ronaldo Caiado que o Ronaldo Caiado está ajudando o Lula é uma bobagem. Hoje a gente falou com o Sandro Alex do Paraná, né? Você perguntou sobre isso para ele, sobre Caiado e Flávio, né? Até porque a gente perguntou para o Sandro Alex, que era secretário do governo Ratinho Júnior, que é o candidato do Ratinho Júnior ao governo do estado do Paraná pelo PSD, e aí eu perguntei: o senhor vai abrir palanque para os dois candidatos ou o senhor vai só de Ronaldo Caiado? Ele não respondeu. Aí eu perguntei de novo: não, mas espera lá, o senhor vai aceitar apoio dos dois, vai apoiar os dois, ou o senhor vai só com um ou com os dois? Ele não respondeu. Eu fiz uma alternativa. Alternativa 1, Caiado.
Flávio, ou os dois, né? Ele não respondeu, ele não quis se comprometer. E é lógico, eu entendo o candidato nesse sentido, a gente como jornalista tem que perguntar, mas eu entendo que ele tenha saído pela tangente, por quê? Porque o Paraná é um estado bastante conservador, tal qual Santa Catarina, e a quantidade de votos em Flávio Bolsonaro e no bolsonarismo é muito grande. Mas isso não significa, mas lá em Pernambuco, que o PSD em território nacional esteja com um ou com outro. Lá em Pernambuco, a Raquel Lira tá querendo abraçar o Lula, né? Então, não é assim tão simples essa situação. O PSD abriu, os seus governadores estão compondo de acordo. Quem sai perdendo com isso é o Caiado. O Caiado sai perdendo com isso, sai perdendo em atenção, sai perdendo em apoio, sai perdendo em palanque. Não tenha dúvida nenhuma. Tem candidato no Paraná que, se puder, não vai botar o nome do Caiado, vai botar o nome do Flávio. Só que isso não significa, repito pela terceira vez, que o Caiado apoia o Lula. Pelo contrário. E vamos lembrar, quando ele assume a candidatura, qual foi a primeira promessa de Caiado se eleito? Anistiar Jair Messias Bolsonaro. Né? Vai dizer que, desculpe, eu até falei várias vezes aqui, olha, um candidato que se pretende democrata não anistia golpista, não só o Jair Bolsonaro, mas qualquer outro, como primeiro ato de campanha. Você quer fazer um recorte democrático, é esse. Anistiou no primeiro ato de campanha, a pessoa acha que a democracia é fechada no lixo. Né? Só que, então, vocês estão vendo? E é essa pessoa que o Flávio está colocando. Ah, mas isso ajuda. Ó, o ponto é o seguinte, se o Ronaldo Caiado desistisse hoje, os votos dele, na sua quase totalidade, iriam, e aí as pesquisas mostram isso, iriam para o Flávio Bolsonaro. Só que o fato do Caiado estar no primeiro turno, não vai prejudicar o Flávio. Porque é o seguinte, se tiver que ter migração na última hora, não tenha dúvida nenhuma. O Caiado desidrata, o Zema desidrata, o Renan é mais difícil de desidratar por outras razões, mas o Caiado e o Zema desidrata em favor do Flávio Bolsonaro, não em favor do Lula. Então, se tiver antecipação de primeiro turno, eleição decidida no primeiro turno, é o Flávio Bolsonaro que sai beneficiado dessa desidratação. E segundo, se houver segundo turno, os votos do Caiado vão pro Flávio também. Ou você acha que vai pro Lula a maioria dos votos do Caiado? Sabe? Então é um argumento que é frágil. É um argumento que é muito frágil. A Dani riu. O Sakamoto é... Ele faz onomatopeias e é legal demais. Aqui é mais fácil do que... acho que o pessoal entende, assim, é mais fácil do que usar um palavrão. Assim. É verdade, isso é verdade. Gente, a Michelle Bolsonaro, ela lançou candidatura ao Senado Federal no DF e também citou o marido, Jair Bolsonaro. A missão que o meu marido me confiou. Eu irei representá-lo, se assim Deus permitir. Estarei ali, lutando por todas as pautas que são caras ao meu coração. Se fiz como primeira-dama que não fui eleita pelo povo, irei fazer muito mais com o mandato nas mãos. Vamos trabalhar para eleger uma pauta que defende os nossos valores. Vamos conosco, vai dar certo. Vamos eleger Flávio Bolsonaro presidente. E logo, logo, o nosso capitão, o nosso líder Jair Messias Bolsonaro estará em nosso meio. O Flávio, Dani. Desculpa? Citou o Flávio, né? Falou ali o nome do Flávio e tal. Lembro que no Citou, vídeo que... sim, eles estão... Naquele vídeo que ela gravou, né? Ela falou uma vez só. Estão tentando colocar em marcha o módulo trégua. O problema é que a família tem um histórico, né? Quando eles eram governo, havia uma série de discussões, né? Então, a ver quanto tempo dura, se duram uns 45 dias de campanha, né? Por inteiro. Me chama muita atenção que ela optou por fazer num dia diferente do dele, não compareceu ao Rio de Janeiro ontem, onde foi dada a largada da campanha de Flávio Bolsonaro, enfim. Então, eles estão trabalhando no módulo trégua,
trégua pero ao estilo da família Bolsonaro, né, que produziu uma série de embates públicos, inclusive pai e filho, né? Por exemplo, tivemos a Polícia Federal teve acesso a comunicações entre o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro que eram duríssimas, né, de parte a parte, em especial de Eduardo se insurgindo contra o pai, enfim. É o estilo da família, eles são belicistas mesmo, estão neste momento no modo trégua pero no mútuo. Então vamos acompanhar. Vamos acompanhar essa novela, né? A novela. Até o tal Guedes, nosso colega, cita muito, né? Que a extrema-direita gosta de novelas, né? Que faz capítulos, que aí vai, né, alimentando esse interesse nas redes sociais. A seguir, falaremos sobre outro que sabe fazer como poucos uma boa novela nas redes sociais. Pablo Marçal, meus amigos. Ele, PRTB, lançou Pablo Marçal, que está inelegível como candidato à presidência. Segurem as cadeiras, a gente volta já. Sakamoto, e a Michelle? A Michelle Bolsonaro, eu estava vendo o discurso da Michelle Bolsonaro, é interessante que ela cita o Flávio, ela faz o Flávio, concordo com a Dani, concordo contigo que com relação à questão da distensão, há uma tentativa neste momento de fazer uma distensão. Contudo, ela dedicou, claro, boa parte do discurso dela, à campanha dela, aos interesses eleitorais dela e um pequeno pedaço ao Flávio. Não foi também uma grande concessão que ela fez, né? Eu acho que ela está, na verdade, aquela coisa, é a política da boa vizinhança. Leva o pãozinho pro vizinho, mas também não vai chamar para jantar, né? Então chamar para jantar, abrir aquele vinho lá, não, é muito, é too much, um pãozinho, né? Ou levar um biscoito, um sonho de valsa, assim até vai, mas não chamar para jantar. Vamos ver o quanto vai caminhar isso, vamos ver o quanto ela vai participar ou não do horário eleitoral. Eu desconfio que a imagem dela vai ser utilizada bastante pelo PL, por razões óbvias. Ela é uma pessoa carismática, ela é uma pessoa que tem entrada de votos no público feminino, no público evangélico e tudo que a gente sempre fala aqui, porém, eu acredito que a gente vai vê-la mais falando da importância da participação das mulheres, da importância da representação no Distrito Federal do que do Flávio Bolsonaro.